Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com você, que nos assiste agora no ao vivo e posteriormente, porque essa live ficará gravada, e a toda a sua família também. Escolhi este sábado, creio que boa parte está em casa, é um dia em que o alcance é um pouco maior, né? Quem já me acompanha há bastante tempo sabe que de tempo em tempo a gente grava algumas mensagens que o Senhor toca no meu coração, e hoje não é diferente. Estou trazendo mais uma mensagem, creio que breve, mas muito importante para a sua vida, principalmente para você que é jovem, principalmente para você que ainda está começando a tua vida. Ok? Então, como de costume, você que tem aí disponível perto de você uma Bíblia, seja em papel, seja digital, no celular, enfim. Abra no capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Você que tem um pouco mais de dificuldade com a escritura, abra a Bíblia no meio, você vai dar em Salmos, passe 2 livros à frente. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12. Estaremos lendo do verso 1 ao verso 8 e depois uma conclusão no final do capítulo. Passemos a ler. Eclesiastes capítulo 12, a partir do verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue o tempo no qual dirás: não tenho mais nenhum prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, ou seja, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, ou seja, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, nem te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Como introdução, esse livro foi escrito por um dos reis mais importantes de Israel, o rei Salomão, filho do maior rei que já houve em Israel, o rei Davi, né? E Salomão, diferente de outros escritores do Antigo Testamento, diferente dos profetas, diferente de homens que focaram os registros no que acontecia ao seu redor. Se você ler os 2 livros, Provérbios e Eclesiastes, mas principalmente Eclesiastes, Salomão ele vai focar mais na experiência pessoal dele. Você vê que ele deixa transparecer no texto, nos seus registros, muito do que ele está sentindo. Salomão, o rei Salomão, ele escreve estes registros já na sua velhice. Então ele não está falando, principalmente nesse texto que acabamos de ler,
ele não está falando de algo que ele não sabe, que ele ainda não viveu. Seria estranho um jovem ter uma inspiração tão forte para falar tão detalhadamente sobre a velhice, se ele ainda nem viveu ainda, se é algo que ele ainda não vivenciou. Então Salomão está falando de algo que ele já conhece e até com uma profundidade a mais, deixando escapar pelas letras aquilo que ele está vivendo naquele momento. Quando nós pesquisamos sobre a vida de Salomão, ele foi um homem que ele teve tudo o que nós podemos desejar. Claro que pelo poder, pelo dinheiro, o caminho foi um tanto mais rápido para ele. Mas isso não o distancia de nós. Salomão, ele focou a vida dele em colocar à frente dos olhos dele tudo o que o coração desejava. E isso ele também deixa explícito em um dos seus registros. Ele diz, olha, eu confesso que tudo o que meu coração desejou, tudo o que eu quis, tudo o que eu desejei, eu não neguei a mim mesmo. Eu fui atrás, eu fiz, eu desfiz, eu consegui. Repare que é um registro de um velho, de um idoso. Ele está voltando, ele está fazendo passar através do texto o que nós chamamos de um filme, né? De tudo o que ele fez. E ele diz, eu não neguei. E aqui podemos dar nomes às coisas. Salomão teve inúmeras mulheres. Então, como ele era um rei muito influente, se casou com mulheres de culturas diferentes, de países diferentes, de etnias diferentes, de aparências diferentes. Então ele experimentou de tudo. Mulheres mais novas, mulheres mais experientes, enfim, use a tua imaginação. Ele era um rei, então também tinha muito dinheiro. Tudo que passava à vista dele, tudo que ele desejava, ele ia e comprava. Ele próprio diz isso. Tudo que o meu coração desejou, eu fui atrás e não neguei a mim mesmo. Então, uma palavra que Salomão, durante boa parte da sua vida, não conhecia era moderação. Era domínio próprio, era um freio. Falar, não, eu estou indo muito atrás das coisas, eu estou vivendo segundo as minhas emoções, segundo o que o meu coração diz, né? Hoje é muito comum alguém dizer, né? Siga o teu coração. Só que a Escritura vai dizer que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é como uma criança que age por emoção e depois vira consequências sobre si. E ele diz, não, eu não neguei nada. Então ele teve muitas mulheres, ele teve muito dinheiro, ele fazia festas e mais festas, e bebida, e comemorações, e honrarias por ser um rei. Conheceu autoridades de diversos países, então tinha aquela pompa. E junte tudo isso. E ele chega na velhice e deixa transparecer em teus registros essa realidade que nós lemos no verso 1 deste capítulo, que é o principal. Antes que venham os dias maus e chegue o tempo, ou chegue os anos, né? A tua idade em que você olha para trás e diz, ok, eu fiz tudo na minha vida, tudo que eu quis, tudo que eu podia, tudo que eu não podia, e agora chegou o tempo em que eu não vejo mais graça na vida, né? O que ele está dizendo aqui é que o ser humano, por se distanciar de Deus, e aqui estaremos discorrendo mais sobre cada detalhe que ele, com muita sabedoria, explicita, né? Ele deixa claro cada fragilidade do corpo humano na velhice. Mas o principal é que ele diz, olha, isso é inevitável, ok, nós temos que nos preparar para a velhice, mas alguém que se distancia do Senhor, alguém que fala, não, eu sou dono do meu nariz, eu vou viver como eu quiser, não tem freio moral para mim, não tem autoridade acima de mim, eu sou dono da minha razão, da minha mente e do meu coração, vou trocar de parceiro como troco de roupa, vou beber, vou fritar minha mente na droga, nos vícios, em tudo,
e depois eu vejo o que vai acontecer. Lá na frente eu me preocupo com isso. Salomão está descrevendo exatamente esta pessoa. E ele dá esse conselho: lembra-te do teu Criador antes que chegue o tempo em que você olhará para trás e sentirá aquele vazio, aquela amargura. Ele chama esse tempo de os dias maus, né? O dia da velhice, o dia da canseira, o dia em que o corpo e a mente começam a falhar, e que alguém olha para trás e diz: realmente, quando eu era mais novo, eu andava para todo lugar, eu fazia tudo, e agora eu não tenho ânimo para fazer o básico, né? Aí você pode me dizer: mas a velhice dessa forma, não com todos esses detalhes de uma vez só, mas todo mundo vai passar por ao menos um deles, isso vai chegar tanto para o descrente quanto aquele que crê e segue ao Senhor. Sim. Mas lembra que eu disse, o primeiro versículo é o mais importante. Os outros são inevitáveis. O primeiro: lembra-te do teu Criador antes que chegue o tempo em que você não tenha prazer na própria vida. Estamos, talvez, eu não digo no século, mas na década em que o número de suicídios cresce muito, em que o número de pessoas que destroem o próprio corpo e fazem modificações e tira e coloca e muda, a insatisfação, a falta de identidade é absurda. Com certeza você conhece alguém que nunca nada está bom para ela. O seu corpo não está bom, a sua casa não está boa, o seu casamento não está bom. A insatisfação que com o passar da idade ela aumenta. E o ser humano se engana porque ele está focando no alvo errado. Essa insatisfação, ela não é porque você está acima do peso, porque a tua casa não é como você gostaria. Esses são focos errados. Essa insatisfação vem de não se lembrar do teu Criador enquanto pode, de não procurar viver para uma causa que não vai ter fim. Vem de você não dedicar a tua vida a um propósito que não vai acabar aos seus 60 anos de idade, 65. Quantas pessoas dedicam a sua vida apenas à carreira? Ah, minha vida é o meu trabalho. Eu conheço e convivo com pessoas que dizem isso. A minha vida é o meu trabalho. Ok. Então, quando você aposentar, você morre? Outro diz: a minha vida são os meus filhos. Quem tem filhos sabe que você cria os filhos para voar. Vão se casar, ter os filhos deles. Infelizmente, alguns se esquecem dos pais, vão para outra cidade, nem lembra que pai teve em algum dia da vida. E aí, a tua vida estava nesses filhos, e agora que vida você tem? Outros dizem: a minha vida está no que eu conquistei, no meu dinheiro. O texto mesmo aqui ele escreve: aí alguém se vê no final da vida gastando tudo que ajuntou com remédios. Quanta gente hoje deixa metade da sua renda na farmácia. E agora vamos dar alguns detalhes aqui, por mais que não seja uma parte principal dessa mensagem, mas que é necessário, já que o texto já começa com se lembre, lembra-te. Quer dizer o quê? É um idoso, alguém que está falando para quem está dando ouvidos a ele. Ó, eu já vivi isso. Então se lembre de que isso vai acontecer com você, e existe um meio mais leve, um meio melhor de você passar por esse processo. No verso 2 ele começa a descrever a fragilidade da perda da visão. Ele diz: antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Aqui Salomão dá dois exemplos. Aqui ele está usando a natureza, ele vai usar a natureza e o corpo humano simbolicamente para explicar e deixar claro onde ele quer chegar. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, mas na nossa velhice não vai escurecer o sol, a lua e as estrelas, literalmente. Ele está falando aqui da visão. Sol, dia.
lua e estrelas? Noite. Aqui, Salomão está dizendo, olha, pode chegar o tempo da sua vida em que tudo que é belo, tudo que você gosta de olhar, a natureza, a criação, isso vai escurecer dos teus olhos. Você já não vai enxergar, talvez, mais do que alguns palmos à frente dos olhos. Então, tudo que a luz do sol e a luz da lua refletem para que, por essa luz, nós possamos enxergar detalhadamente as coisas, ainda essa luz não vai ser suficiente porque os nossos olhos já estarão perdendo força, perdendo alcance. E ele diz também, antes que venha as nuvens após o aguaceiro. Se você pensar, agora em São Paulo estamos passando por até um clima de terror, né? Infelizmente exagerado, mas de que quando você está no meio de um temporal, qual a primeira coisa que você pensa? Eu espero que passe logo. Você olha para o céu e começa a esperar ver aquelas nuvens mais cinza, né? Se dissiparem. Só que aqui ele fala o contrário, antes que venham mais nuvens carregadas após o aguaceiro. Voltando aqui, é metafórico. Ele não está falando de chuva literal, de clima. Está falando da nossa vida. O que é a nuvem espessa, a nuvem carregada, continuar após o aguaceiro? Você já está passando por uma luta pesada e você espera que ela acabe e ela não termina. Muitas vezes, você que está me ouvindo está passando por isso. Você diz, olha, eu estou aqui com os meus 68, 70 anos e eu acabei de me livrar de uma doença e já emplacou outra. Eu acabei de perder o meu emprego e agora eu perdi meus pais. E aí você diz qual é a situação que você está passando. Isso é o que ele está dizendo. As nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, outrora é os homens que em outro tempo já foram fortes, as tuas pernas, e cessarem os moedores da tua boca, os dentes, por já serem poucos e se escurecerem os olhos nas janelas. Se escurecerem os olhos, eu acabei de explicar. Então, ele está falando aqui da força, né? Força do braço, força das pernas, moedores da boca, dentes, então você associa a mastigação, a alimentação, consequentemente apetite. É natural que na velhice alguém perca a força. Por mais que você, na sua juventude, você batia no peito, eu enfrento, eu vou, eu subo, eu desço, eu entro, eu saio. Chega na velhice, você já precisa de alguém para levantar algo, às vezes até leve para você. Você já precisa de um apoio porque as suas pernas já não firmam tão bem no chão. E o seu apetite se vai, que é o que também te daria um pouco mais de força. E aqui Salomão ele coloca no mesmo trecho, na mesma frase, essas três situações juntas. Falta de força nas pernas, falta de força nos braços e falta de um dos poucos recursos que poderiam ainda manter um pouco de força, que é o apetite. E ele vai piorando a situação. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz. Aqui ele está dizendo de alguém que pela velhice, a força, o fôlego se vai e já não consegue falar alto. Muitas vezes você é alguém que consegue o que você quer na sua juventude hoje, pela força da sua voz, pela imponência da sua voz. Você chega, você fala e você consegue o que você quer, mas vai chegar um tempo em que essa voz já vai ser mais rouca, em que ninguém mais se atemorizará, ninguém mais vai ter medo da tua voz rouca e engolida. Alguém já chega na velhice falando até para dentro, né? Você tem que chegar bem perto para escutar. E te levantares a voz das aves. Aqui fala de ânimo.
chegará o tempo em que nós não teremos mais ânimo para levantar cedo. Levantar a voz das aves é como, com certeza, você já escutou dos seus pais, né? Ah, fulano se levanta com as galinhas, né? Então, é alguém que se levanta cedo para aproveitar o dia, para fazer alguma coisa. Chega o tempo em que nem isso temos mais. Em que alguém, já na sua velhice, já no tempo da sua fraqueza, como diz o texto, vai dizer: mas para que eu vou levantar cedo? Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer na minha vida. Estou cansado, estou com dor, estou doente, fiz um monte de coisa na minha vida e agora não tenho mais ânimo para nada. E todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. A audição também vai embora. Então, alguém que por toda a sua vida gostou de apreciar boa música, e aqui gosto musical à parte, cada um a seu modo, mas chegará o tempo em que essa audição já não vai ser tão legal assim. Como também quando temeres o que é alto. Outra característica da velhice, a perda dos reflexos, consequentemente, a perda do equilíbrio. Quanta gente que chega um tempo da vida em que tem medo de subir uma escada, tem medo de subir numa cadeira para colocar um quadro na parede. E tudo isso traz tristeza ao coração. Alguém que se gabou, que se vangloriou durante toda a sua vida de que fazia e desfazia, agora se vê chegar um tempo em que, para fazer o arroz e feijão da vida, o básico, já vê dificuldade. E cada detalhe desse aqui que estamos lendo vai trazendo tristeza, vai trazendo desânimo. Mas Salomão não para por aí, ele vai piorando a história. E além de temeres o que é alto, te espantares no caminho. Então, alguém que vê que não tem força para fazer o serviço doméstico, fala: eu vou sair para a rua para andar um pouco. Ah, mas eu tenho medo de andar também. Com certeza, se você conversar aí com seus pais, com seus avós, eles vão relatar para você: olha, eu já tenho medo de sair para muito longe, que eu tenho medo da mente falhar e eu esquecer para onde eu estou indo e pior, de onde eu vim. Ou tenho medo da perna falhar e eu tomar um tombo na rua e não ter ninguém perto para me ajudar. E te embranqueceres, aqui está falando de cabelo branco, então não somente o cabelo branco, mas todo o corpo, toda a questão de aparência e se desgastando, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite. O gafanhoto aqui ele faz uma figuração, né, do devorar. O gafanhoto é uma praga, né, que devora plantações. Então aqui Salomão ele usa esse inseto, né, esse serzinho, muitas vezes pequeno, para simbolizar que na velhice o nosso apetite, ao menos em parte, ele é devorado, assim como o gafanhoto devora a natureza. Então alguém que se gabou também durante toda a sua vida: todo o meu dinheiro eu gastava em comida, eu ia nos melhores restaurantes, eu comia 2, 3 pratos e eu não tinha problema. Agora você coloca um arroz, feijão e um bife no prato e dá 2 garfadas e o estômago já faz assim, já revira, porque o seu apetite foi devorado. E aqui ele conclui: porque vais à casa eterna. Ele termina toda essa descrição e diz: tudo isso está acontecendo porque está perto o dia em que você descerá à sepultura, em que você completará a tua missão aqui. E os pranteadores andem rodeando pela praça. Em cidade grande não, mas se você for para regiões mais afastadas, mais isoladas, até mesmo aqui do Brasil, ainda existem lugares onde tem aquelas pessoas que ficam ali fazendo todo até um exagero, né? Pessoas que são
pagas, contratadas, enfim, ou muitas vezes que fazem sem nenhuma remuneração, mas que vivem em porta de velório. Com certeza você conhece alguém que é aquela pessoa que sempre vem trazer a má notícia. Todo bairro tem uma pessoa assim, né? Então, no tempo de Salomão existia essa profissão, os pranteadores, alguém que era pago para ir chorar no velório do teu ente querido. Mas ainda hoje existem algumas pessoas que vivem ao redor de morte, né? Que não pode ver um falecimento que já começa, né, faz todo um sensacionalismo e, enfim, o jornalismo está aí para provar isso, né? Mas aqui ele está falando de algo muito pontual do tempo dele, que existiam pessoas que estavam já apostos. Então Salomão está dizendo, você ainda está vivo, mas os pranteadores já estão lá apostos. As pessoas que já vão chorar no teu velório, você nem morreu, elas já estão ali à disposição. O tom aqui é de urgência. Antes que se rompa o fio de prata e despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte e desfaça a roda junto ao poço. Salomão aqui usa itens de muito valor, como prata e ouro, e cita a fragilidade deles. E ele também usa objetos de menor expressão. O cântaro junto à fonte, geralmente se buscava água no poço ou numa fonte com um vaso de barro, né? E se desfaça a roda junto ao poço. Então, o poço simbolizava recursos, né? Hoje nós temos, pelo menos em boa parte das cidades, água encanada, o que chamamos de saneamento básico, né? Mas naquele tempo, para você fazer o almoço, para você dar banho no teu filho pequeno, ou você mesmo tomar um banho, você tinha que ir até o quintal, até um local distante, com um cesto, com um vaso, pegar água. Então, quando você já não tem aqueles utensílios, aqui Salomão está falando de falta de recursos. Chegará o tempo em que não importa o que você tem à tua volta, isso não atrasará o dia da tua partida. E ele conclui, volte à terra, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Novamente, um homem que vivenciou os extremos. Talvez você me diga, mas eu não tive essa vida de Salomão, eu fui casado com uma única mulher, tive minha família, trabalhei, vivi até com uma certa moral. No que esse texto tem algo a me comunicar? Sim. Talvez você não tenha vivido de uma maneira dissoluta, de uma maneira extravasada, mas o texto, vou ressaltar mais uma vez, ele está focando no verso 1, se preparando para o dia mau. Talvez você já está avançando aí para a terceira idade e não teve grandes problemas, grandes enfermidades, grandes dificuldades na tua vida, mas o pregador aqui, Salomão, ao escrever Eclesiastes, está alertando, vai chegar. E ainda que não chegue, ainda que você não sofra, ainda que você chegue à sua velhice quase que como um milagre, com a tua visão, com os teus braços, tuas pernas, teu apetite em dia, você é pó. E você vai voltar ao pó. E o teu espírito voltará a Deus. E você prestará contas de como você tocou a tua vida. E eu deixo essa reflexão. O que tem preenchido o teu coração? Eu falei no começo dessa live que cada um preenche a seu modo. A tua vida tem sido o quê? Qual o propósito? Se eu perguntar para você hoje, para que você vive? Você vive para os teus filhos? Você vive para o teu trabalho, para a tua carreira profissional? Você vive para o teu dinheiro? Você vive para a gandaia? Então você odeia o que você faz profissionalmente, você não aguenta mais o teu chefe, você não aguenta mais a tua família,
e a tua vida se dedica a sair para beber, para fazer e desfazer, para esquecer a tua rotina no sábado e no domingo e na segunda-feira tudo de novo. Qual tem sido o teu propósito? Para que você tem vivido? Se você seguir alguns versículos à frente, paramos no 8. No verso 13, Salomão não encerra só este capítulo, mas todo esse livro. Ele é como se fosse um fechar de capa deste livro. Ele diz: de tudo o que se tem ouvido, ou seja, de tudo que eu falei para vocês nesses dois livros, Provérbios e Eclesiastes, de tudo que vocês ouviram de mim, o mais importante é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, estamos no verso 14, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aqui ele pega um pouco mais pesado, ele vai um pouco mais profundo. Talvez você não tenha vivido de maneira regalada, talvez você não teve o dinheiro que Salomão teve, talvez você não teve dezenas de mulheres, talvez você não procurou o sentido da tua vida na bebida, mas ele está dizendo que Deus há de nos convocar a prestar contas um dia do que está aqui no fundo do nosso coração. Talvez você passou toda a tua vida e você não perdoou o teu pai, a tua mãe. Você tem ódio, você deseja até a morte, talvez do teu chefe, da tua sogra, do teu vizinho. Esse texto está dizendo: lembra-te do teu Criador, e não é apenas lembrar, é verdade, eu lembrei que existe um Deus. Não. Lembra-te dele e de que você estará frente a ele um dia, e esse dia pode ser hoje, pode ser amanhã. Traga a tua memória aí, você com certeza conhece alguém que você havia conversado num dia pela manhã e à noite você recebeu a notícia de que aconteceu um acidente e essa pessoa faleceu. A brevidade da nossa vida ela é assustadora. E por meio dessa transmissão, por meio dessa mensagem, a mensagem principal que eu trago para você é esse último versículo. De tudo que você ouviu de mim aqui hoje, o mais importante é: procure, enquanto é tempo, se lançar aos pés do Senhor e perguntar a Ele que caminho que o Senhor quer que eu tome. O princípio da criação, o motivo que o Senhor criou o homem é para que viva para Ele. E parece algo tão óbvio. Eu dizia agora há pouco que a crise de identidade que tem engolido os nossos jovens. Hoje ninguém mais sabe o que é, o que não é. Procura se descobrir em tudo. E a frustração que aumenta. Se distancia dos pais, se distancia da família, destrói o corpo, muda, põe, tira, faz, desfaz, e aquele vazio não sai. Instagram, redes sociais, faz parecer que está feliz, e sorriso, e viagens e tudo. Põe a cabeça no travesseiro, lava o travesseiro de lágrimas. Ninguém assume isso, mas é a realidade de boa parte. Uma tristeza que a pessoa não sabe de onde vem. E aí vem a psicologia, e aí vem medicação, e aí daqui a pouco você está tomando comprimido até para respirar. Porque quando a lógica é pura e simples. Antes que aconteça tudo isso, lembra-te do teu Criador e procura seguir no caminho dele. Aí você me diz: Robson, mas eu já cheguei. Desse tempo aí eu já passei, eu já não estou mais na minha mocidade, eu já estou no dia mal, eu já estou aqui com a minha prateleira aqui, com mais comprimido do que uma farmácia. Eu tenho uma farmacinha dentro da minha casa. Eu já estou todo estrupiado, eu já estou na minha angústia, na minha tristeza, na minha solidão. E aí? E aí que você ainda tem fôlego. E aí que você ainda tem tempo, ainda com as dores, e aqui não estamos enganando ninguém. Quem me conhece sabe, eu sou completamente contrário a essa teologia
triunfalista, não estamos dizendo aceite Jesus que você vai ter a melhor vida nesse mundo. Não, isso é mentira. Mas busca o Senhor para que Ele te guie por meio disso e faça com que os seus dias sejam menos tenebrosos, menos dolorosos. Você vai passar sim por lutas, você vai passar sim por dificuldades, mas você vai passar com o Senhor. Você vai ver um princípio, um fundamento, um sentido para a sua vida. Ainda na sua velhice, talvez você fale, você não faz ideia o que eu fiz no meu passado. Realmente, o nosso coração é terra que ninguém pisa. Talvez você diga, olha, você não sabe, eu traí minha mulher a vida inteira, ela não sabe, eu traí a confiança do meu chefe, eu desviei, eu peguei o que não era para pegar, e agora chega a minha velhice e a culpa cai como uma carreta em cima dos ombros. Sim? Mas essa mesma palavra diz, lança sobre ele o teu fardo. Lança. Diz, olha, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu realmente vivi minha vida da maneira mais esquisita possível. Talvez não explicitamente, mas aqui dentro. Seja sincero com o Senhor. Você não precisa ter uma oratória, uma fala bonita. Você não pode impressionar Deus. Mas seja sincero do teu jeito, com o teu vocabulário, com a tua instrução. Não importa. Seja sincero com o Senhor hoje. Fala, olha, eu estou sentindo o Senhor falar comigo e durante toda a minha vida eu vivi do meu jeito e eu quero ter um novo caminho. Eu quero seguir por uma outra estrada e tirar essa sujeira do meu coração. E aqui eu dirijo a palavra até para você que é religioso, até para você que tem a crença que for. Se você não purificar o teu coração, se você não é aquela pessoa que é desprendida, se você é aquela pessoa que quando eu estou falando aqui da tua morte, você está pensando no teu guarda-roupa, isso não estava planejado para falar, mas vamos embora. Você que pensa na tua velhice, você fala, mas para quem que eu vou deixar meu carro? Para quem que eu vou deixar as roupas caras? Para quem que eu vou deixar minha casa? Opa! O sentido da tua vida está nisso? Ainda recentemente eu falava para uma amiga que desabafou isso comigo. Eu falei, eu já tive experiência de luto na família. No dia seguinte não vai ter uma camisa sua mais lá. Aparece parente de tudo canto, você não vai ter né? Um nada. Não coloca a tua preocupação nisso. Que na tua velhice, quando você pensar no teu fim, você pense no mais importante. Como é que eu estou com Deus? O que vai acontecer quando essa bomba aqui de sangue parar? Quando você der o último suspiro, e a palavra diz que morrer é partir, é desprender desse corpo e estar frente a frente com o Senhor. Cada um a seu modo. Eu não creio em sono da alma. Não existe você vai ficar por décadas, milênios, não. Partir é morrer. Morrer é a separação da alma do corpo. Estar frente a frente com o Senhor. O que você vai falar para ele? Senhor, eu cheguei aqui odiando meus pais. Eu cheguei aqui com ódio no coração, coloquei meu coração só em coisas materiais. Será que ele vai te receber? Será que ele vai nos receber dessa forma? Era essa mensagem que eu tinha para nós. Ainda comentava aqui com minha mãe, minha esposa, que eu imaginava que essa live ia durar uns 15 minutos. Mas reflita nessa manhã. Como está o teu coração? Como você tem se preparado para o fim? E que é inevitável. Em que você colocará o teu coração quando as tristezas do abatimento do corpo chegarem? E você está sujeito a dizer, já não tenho prazer nenhum nessa vida, já não tenho motivação. Há alguém que chega a dizer, por que eu não morri ainda? O sentido
da existência, da tua existência. Essa palavra é uma palavra destinada mais aos jovens, mas como ela fala da velhice, então também se estende. Você que ainda não sabe o sentido da tua vida, quem você é. Você é alguém por quem o Senhor entregou seu filho e verteu sangue naquele madeiro para que você tivesse uma vida em paz com Deus Pai. Alguém morreu asfixiado, pregado numa cruz, como um dos piores, tratado como um dos piores criminosos, seria a pior pena da época, para levar a tua culpa, para levar a sujeira que está aí dentro do teu coração sobre ele. Ele se fez maldito por nossa causa, sem ter nenhum pecado, mas levando sobre ele o nosso pecado. Mas não foi para você seguir do teu jeito. Vemos alguns religiosos aí dizerem, né? Ó, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor não tira o pecado do mundo como uma vassoura. Ó, agora não tem mais pecado. Não é esse o sentido. Ele tira o pecado daquele que o entrega. Fala, ó, Senhor, eu fiz tudo isso de besteira aqui. Meu coração está aqui, imundo, podre. Mas eu coloco aos teus pés, peço, purifica. Tira essa sujeira, eu quero ter outro caminho. Como de costume, estaremos finalizando essa transmissão com uma oração. E que você possa, não somente agora que está assistindo, mas pegue esse final de semana para refletir nisso que ouvimos aqui, esta manhã. Se você puder, onde você está nesse momento, curva a sua cabeça e fale com o Senhor juntamente comigo. Pai Santo, eu não sei, papai, a condição de quem está me ouvindo ou que alcance essa transmissão terá. Eu não sei no que cada um aqui que me acompanha colocou a sua vida, o sentido da tua vida até aqui. Mas eu peço que o Senhor venha ter um encontro com essas vidas e que, semelhante a Salomão, que possam ainda na velhice repensar e dedicar a sua vida, ainda com os poucos recursos que tem, ainda com a pouca força, mas dedicar a sua vida a Ti. E aos jovens que me assistem, que me escutam aqui. Fortalece, Senhor, a identidade desses jovens em Ti. Tira da mente todo esse engano que é espalhado e destrói os sentimentos, destrói as convicções, destrói a alegria de viver, lançando dúvidas. Fortalece a certeza no coração de cada um aqui, da juventude à velhice, de que eles são teus, de que eles têm valor, porque esse valor foi um valor de sangue, que foi derramado, um preço de sangue muito valioso, e não de qualquer sangue, mas do sangue do ser mais santo que já pisou nesse planeta. Que o Senhor possa alcançar muitas vidas, e quem está me ouvindo possa ser transformado, e ter um novo sentido, um novo caminho, porque Tu és este único caminho. Assim peço, e desde já agradeço. Amém. Em nome de Jesus. Amém. É isso. Foi uma live um pouco aí fora de horário, né? Mas quando o Senhor toca a gente, não tem como dizer não. Compartilhe essa live com seus amigos. Quem chegou aí no final, ela ficará salva. Volta aí do começo para assistir, com tempo. E que o Senhor possa fortalecer a tua identidade nele. Não nas coisas desse mundo que vão passar. Como nós lemos aqui hoje. Tudo isso que você tem aí ao teu redor, olha em volta. Você vai deixar tudo aqui. Leve no teu coração que para o dia da tua partida o que mais importa. Estar em paz com o Senhor. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana para você e para a tua família. E como eu sempre peço, se você conhece alguém que precisa dessa mensagem, você tem aí os meios, compartilha, envia o link. E vamos abençoar muitas pessoas aí com essa mensagem tão importante. Que Deus te abençoe e até breve numa próxima transmissão.